Olá, meu nome é Marcos Rojo, sou professor de yoga. Eu me diplomei, fiz o meu curso na Índia em 1980. Antes disso, fiz faculdade de Educação Física, me formei em Educação Física em 1975. E foi na faculdade de Educação Física que eu me interessei por yoga. E ali quis me aprofundar, fui para a Índia em 1979, voltei em 1980. E desde então estou trabalhando com yoga, para minha alegria. Estamos aqui para esse bate-papo junto com a Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda Burmeister, eu sou psicóloga de formação, sou terapeuta integrativa também, trabalho com yoga, com meditação, com técnicas de autocuidado, tenho aí uma experiência de um pouquinho mais de 10 anos no contexto hospitalar, com essas práticas de autocuidado para pacientes internados e cuidadores. E estou muito feliz de estar aqui participando do Festival PET, agradeço muito ao convite, agradeço estar nessa mesa com o querido professor Marcos, então, obrigada. Então, a gente vai começar aí o bate-papo falando um pouquinho de saúde, de autocuidado, né, através do yoga e da meditação, e eu queria começar aqui trazendo um ponto, né, começando pelo ponto de falar um pouco sobre quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Quando a gente quer mudar algo, a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa olhar para as partes, né? A gente não consegue mudar esse todo, esse algo, pensando nele inteiro, né? Como um bloco, como algo fixo e rígido. A gente precisa ir trabalhando parte por parte, passo por passo. Esse é o único, é a única maneira que a gente tem acesso a isso. Isso, por exemplo, quando a gente vai ler um livro, né? A gente não consegue ler um livro inteiro, a gente precisa começar pelo primeiro capítulo, o primeiro capítulo vai ter a primeira frase, a primeira palavra, e assim vai, né? Assim, página por página, palavra por palavra, a gente consegue completar esse livro. E isso funciona com a gente também, né? Se a gente fala em mudar a humanidade, mudar o mundo, parece algo grande, algo inacessível, mas, de novo, a gente precisa olhar para essas partes, né? E nós somos essas partes, cada um de nós, cada ser humano é uma parte, e a gente precisa, então, começar a nos transformar, né? Esse trabalho vem de cada um internamente. E também associando aí ao nosso tema aqui da mesa, né, falando de saúde, a saúde também pode ser olhada dessa forma, né? Se a gente olhar a saúde num aspecto mais geral, como dividida em partes, também a gente pode ver que existe o sistema de saúde, existe toda a parte de medicamentos, vacina, diagnóstico, intervenções médicas, e existe também toda a parte do autocuidado, que é a parte que cada um de nós tem, né, de responsabilidade pela nossa própria saúde, pelo nosso próprio bem-estar, né? Então, nesse pilar aí da saúde, cada um de nós pode ser um agente ativo, né, para a nossa própria saúde, e essa é uma grande parcela, na verdade, parece pouco, mas ela é grande, né? Quando a gente pensa no nosso sistema hoje de saúde, ele é um pouco mais, digamos, reativo, né? Ele foca na doença, ele foca no controle de sintomas, né? Muitos de nós queremos resolver uma doença ou algo que a gente não está se sentindo muito bem de uma maneira rápida, quer ir no médico, quer um remédio, quer resolver, né? Mas a gente também precisa olhar para esse lado mais proativo da saúde, né? Também focar aí no aspecto da promoção e da manutenção de saúde. Por isso que a gente vai hoje abordar esse importante tema do autocuidado, que assim como eu iniciei, né, falando das partes, ele também pode ser dividido em partes, né? Então, quando a gente pensa em autocuidado, aí ele é todo um universo que engloba as nossas muitas dimensões, não só aspectos físicos, como a gente já sabe que a gente precisa se alimentar melhor, a gente precisa dormir mais, a gente precisa fazer exercícios físicos, mas também engloba todas as outras dimensões, nossa parte espiritual, nossa parte de relacionamentos, o meio ambiente, nossa relação com o planeta, com o mundo, e, claro, a gestão de estresse, né, as técnicas também que a gente pode adquirir, a gente pode colocar na nossa rotina para a gente se sentir melhor, para a gente se conhecer melhor, né? Então, autocuidado dividido em partes, digamos assim, pode englobar essas muitas dimensões, né? Algumas universidades falam de pilares, os 7 pilares, mas acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes agora de cada um. Acho que o mais importante é entender que para
o autocuidado, ser autocuidado, ele precisa partir da intenção, né? Então, a gente precisa ter a intenção de fazer alguma coisa, de adquirir um novo hábito, de tomar uma decisão que seja em benefício da nossa própria saúde, do nosso próprio bem-estar, do nosso próprio desenvolvimento. Né? Isso, como eu falei, vai muito mais do que apenas comer bem, né? Do que dormir bem, do que fazer uma massagem, algo gostoso, né? Isso também vai muito aí no nosso íntimo, né? A gente se conhecer, no nosso propósito de vida, em todo o nosso caminho, engloba todo o nosso caminho. Né? Então, acho que é importante falar disso. E como esse autocuidado, ele deve também partir da gentileza, né? Então, ele tem a intenção, mas ele também deve vir de um lugar de conforto, né? De autocompaixão, que a gente pode dizer, compaixão por nós mesmos, no sentido que ele não pode ser algo imposto, né? Tem que ser em nosso próprio nome, e ele deve ser aí incentivado, né? A acontecer. E então acho que eu gostaria de abrir, né, falando um pouco disso. Nesse assunto, eu me lembro bastante da fala do professor Marcos, que traz, né, o aspecto das palavras. A gente fala em qualidade de vida, né, a gente fala em bem-estar, a gente fala em fazer o que gosta, né, esses termos que parecem aí grandes, parecem vagos, né, e amplos demais, mas o professor fala aí de a gente trocar, né, fazer um jogo de palavras aí, pensar, né, uma vida com mais qualidade, né, como que eu posso estar bem, como que eu posso fazer, gostar do que eu faço, né, ressignificar o que eu faço, independente das minhas condições, né, então olhar para essas palavras dessa maneira, isso também traz uma perspectiva diferente quando a gente fala em saúde e bem-estar, então gostaria de convidar o professor, aí uma grande honra estar aqui com ele, um grande mestre, para falar desses aspectos também do yoga, da meditação, né, um pouco mais aí desse caminho de como a gente pode se tornar melhores pessoas para nós mesmos e para o mundo. Obrigado, Fê. Uma alegria estar aqui com você. Muito bom, aceito não, o convite sempre, qualquer convite que você me faça, e ainda mais para participar deste evento Pet Amazônia, muita alegria. E estou gostando muito do que você está falando, mas toda vez que eu penso em mesa redonda, eu sempre penso que alguém tem que falar uma coisa e o outro tem que falar uma coisa um pouco diferente. Em geral, nas mesas redondas, o que a gente faz é ficar concordando. Então, completando, concordando. E eu concordo com tudo que você falou. Não tem como não concordar. Não tem como a gente ler um livro se não for pelos pedaços, pelos capítulos. Mas eu queria falar um pouquinho também da importância desses pedaços. Nós vamos trabalhar com todos os pedaços. Quando nós falamos em yoga ou qualquer outra disciplina que tem esse lado holístico, uma palavra que foi tão utilizada e depois de ser tão utilizada, ela acabou se desgastando, porque tudo virou holístico, tudo é holístico. Havia uma época que tudo era holístico. Eu me lembro que eu estava uma vez em Fortaleza e li no jornal que uma casa tinha sido roubada holisticamente. Roubada holisticamente quer dizer, levaram tudo, levaram por inteiro. Então, usou tanto a palavra que ela perdeu o seu sentido. Mas nós trabalhamos com uma disciplina que ela tem esse lado holístico. É claro que nós temos que trabalhar com as partes, estudar as partes separadamente, assim fez Patanjali, esse grande sábio do yoga. Ele considerou as partes, ele falou das atitudes, das condutas, ele falou dos exercícios do corpo, ele falou dos exercícios respiratórios, depois ele falou da mente, ele não falou tudo misturado. Mas é muito importante a gente pensar que todas estas partes, elas devem ser trabalhadas para que a gente considere saúde. Tudo isso tem que ser trabalhado. Nós vamos cuidar do todo. Então, quando a gente trabalha com essas disciplinas, yoga ou outras disciplinas do Oriente, sem dúvida nenhuma, a gente pensa no todo. E o todo, nesse caso, está muito relacionado com o estado da mente. Como é que é o estado da mente? Como é que é cuidar da minha saúde? É cuidar do corpo, é cuidar da alimentação, é cuidar do meu sono, é cuidar também da minha mente e é cuidar do meu espírito, é cuidar das minhas relações. Como é que andam minhas relações? Então, nós vamos cuidar destas partes, mas quem cuida disto? Nós. Há um momento na nossa vida em que alguém cuida disso para a gente. Há um momento na nossa vida em que alguém nos coloca para dormir, alguém nos dá banho, alguém nos alimenta, alguém nos amamenta.
não, e faz tudo por nós. Mas depois, e nós todos já passamos dessa fase, eu já passei há muito tempo dessa fase, a gente que toma conta da nossa saúde. Eu que sei se eu estou trabalhando muito ou pouco, se eu tenho que descansar mais ou menos, que atitudes que eu tenho que tomar, se o trabalho que eu estou fazendo, ele me estressa muito, se eu tenho que trocar, se a minha alimentação está adequada ou não. Nós vamos recebendo estas informações, estes sinais, mas muitas vezes a gente se fecha os olhos para isso, e por um apelo social, a gente acaba não respeitando muito isso que o corpo vai nos avisando. Então, concordo plenamente que a gente tem que cuidar das partes, tem que cuidar das partes para poder cuidar do todo. Mas é sempre bom pensar no aspecto holístico. Eu me lembro, um professor, não foi meu professor lá na Índia, professor Garotti, veio várias vezes ao Brasil, e ele deu cursos de yoga terapia, e ele deu uma vez um curso lá na Associação Palas Athena, e ele falou uma semana toda sobre yoga terapia, e no último dia ele abriu para perguntas, e a primeira pergunta foi alguém que disse: eu tenho gastrite, o que eu faço com a minha gastrite? Qual o exercício adequado para gastrite? E ele disse: puxa, nós falamos a semana inteira sobre isso, eu não consegui passar esta ideia de que não é uma prescrição, não é alopatizar o yoga. Qual é o exercício que eu vou aplicar para essa gastrite? Qual é o exercício que eu vou aplicar para essa pessoa? Porque essa gastrite pode ter um fundo emocional, pode ter um fundo alimentar, ela pode estar se alimentando de forma inadequada, enfim, ela pode ter algumas causas físicas, mentais, às vezes de relacionamentos sociais, emocionais, enfim. Então, nós temos que trabalhar sempre levando em consideração a pessoa. Nós não vamos ter um yoga diferente para aquele que trabalha. Eu falo especificamente do yoga, embora a gente esteja falando de autocuidado, não é? Mas eu não vou falar de uma prática específica para uma doença, eu vou falar de uma prática específica para uma pessoa. Eu queria lembrar, nesse aspecto, confirmando tudo o que diz a Fernanda, que Patanjali divide, não, os yamas, os niyamas, os asanas, os pranayamas, e depois ele vai falar da meditação. Como quem diz assim, não adianta você achar que vai viver de qualquer jeito, com todas as suas ganâncias, medos, apegos, e que no final do dia você entra no quarto, faz meia dúzia de técnicas e que isto vai funcionar. As partes têm que funcionar em harmonia. Estas partes, como um relógio, elas têm que funcionar de forma sincronizada, senão não funciona. Uma pecinha que não funcione bem pode atrapalhar todo o sistema. Então, eu tenho que cuidar das minhas relações. E o primeiro item a ser lembrado por Patanjali, o primeiro passo no caminho do yoga é a não violência. Então, nosso caminho, o caminho da nossa saúde, o caminho prescrito pelo yoga começa pela não violência. A violência, ela pode gerar uma série de problemas, não só mentais, como problemas físicos e problemas de relacionamento, ou seja, a violência de pensamento, de palavra ou de ação, ela tem que ser de alguma forma controlada. Nós temos que trabalhar com este impulso, que muitas vezes uma resposta emocional acaba se tornando inadequada para mim, inadequada para o outro. Quando se pensa em não violência, sempre nesses sentidos de pensamento, de palavra e de ação. E é muito interessante que quando a gente começa a estudar o yoga, o primeiro item seja este, porque esta enumeração que fazem os indianos, eu não sei, a Fernanda conhece muito mais o budismo do que eu não sei no budismo se é assim, mas no caso de Patanjali, o primeiro item a ser enumerado é o mais importante. Quando eles falam dos kleshas, kleshas são as causas do sofrimento, ou quando eles falam, enfim, de outras coisas, o primeiro item é o mais importante. E é muito bom que a gente pense, o caminho do yoga começa pela não violência. Eu costumo, Fê, falar nas minhas aulas, você que é uma aluna querida, uma aluna frequente, não é? Eu costumo dizer para os meus alunos, não fique brigando com você mesmo numa aula de yoga, não brigue com você, não brigue com seu corpo quando fizer um asana, não brigue com sua respiração quando fizer um pranayama, não brigue com a sua mente quando fizer meditação, não brigue com o professor, porque às vezes o professor está mandando você ficar no exercício, você não quer, volta, não brigue, não fica esperando, ansioso por voltar, volte e pronto, porque
esse é o primeiro passo de yoga, a não violência. A nossa saúde, o nosso autocuidado vai começar pela não violência. Concordando com você, Fernanda, mas que todas essas partes vão ter que estar muito sincronizadas para a gente pensar no sistema como um todo. Concordo também plenamente com tudo isso e muito bacana trazer essa visão do yoga que é tão completa, né? Enfim, toda uma tradição aí maravilhosa. Mas, de novo, voltando para o autocuidado, é isso que a gente falou no começo, né? A importância dessa não violência. A gente está numa cultura, numa sociedade que a gente é criado, a gente é educado pela autocrítica, né? Pela autocobrança, pela competitividade, né? Isso está na gente e se deixar, né? Se a gente ficar aí no piloto automático, a gente tem a tendência a reagir dessa forma, né? Então, não só numa prática, às vezes, como o senhor falou, desrespeitar o nosso próprio corpo, às vezes ultrapassar um limite, né? Sentir uma dor, mas na vida, né? Às vezes a gente entra aí no piloto automático e vai embora, né? E não faz uma autoobservação para perceber o quando que eu preciso parar, né? Quando que eu preciso fazer uma pausa, a importância do descanso, né, a importância de me restabelecer, de cuidar da minha mente, da minha saúde. Então, sempre olhando para esse aspecto mesmo da não violência ou do respeito, né, da autocompaixão também, que a gente fala que é tão importante em todo esse caminho, né? Acho que a gente pode falar em caminho mesmo, da nossa saúde. Então, concordo plenamente aí com esse primeiro item tão essencial aí para a gente olhar esse todo. Fernandita, vamos fazer isso em forma de bate-papo. Eu Vamos. ouvi você falar senhor, por favor. Espero ter ouvido errado, né? Espero que você não me trate de senhor. Eu Tá, gosto não, de mesas redondas em que as pessoas discutem, mas nós vamos nos concordar, né? Nós vamos concordar muito tempo aqui, né? Uma das coisas muito importantes que você fez, não, esse trabalho espetacular que você faz nos hospitais, o que você leva no hospital quando a gente fala de autocuidado para um paciente que tem uma determinada patologia? Às vezes, eu sei que você trabalhou com pacientes graves. O que é este autocuidado que ele pode fazer ainda estando debaixo de tantas pessoas cuidando dele no hospital, internado com uma doença grave? Uhum. Acho que é justamente o fato dele estar nesse ambiente, né, dentro de um contexto que é tão difícil, tão hostil, de certa maneira, né, envolvendo muitas emoções, tensões, etc., mas justamente porque tem uma rotina ali pronta para ele, né, o médico vai vir na hora do médico, a medicação tem que ser tomada naquela hora exata, tem a fisioterapia, né, ele tem todas as obrigações, todas as coisas que não se pode falar não, né? Um paciente não pode negar. E existe todo um outro lado também que ele precisa resgatar a própria autonomia, né? Ficar só nessa posição passiva mesmo de ter que fazer tudo no horário que for e não poder respeitar a sua própria autonomia é muito agressivo. Então, nesse sentido, acho que minha grande experiência aí foi poder mostrar, né, para esses pacientes que, apesar de tudo isso, de toda essa situação adversa, existe aí um espaço, né, para fazer práticas, para ter momentos que a gente chama as pequenas ilhas, né, de bem-estar. A gente não vai falar que o paciente vai se sentir muito bem, que ele vai ficar curado, que ele vai ter plena saúde, não é isso o intuito, mas a gente pode levar ele a conhecer caminhos para uma sensação de bem-estar, né? E depois conseguir repetir esses caminhos e poder acessar de novo essa sensação em outros momentos, né? Então, ter essas espécies de ilhas de bem-estar que a gente chama. E o autocuidado é isso, né? É levar, no caso, eu como terapeuta, né, levando as técnicas, ensinando um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, de respiração, relaxamento, mesmo do yoga, aplicar isso com o paciente e também ensiná-lo a fazer sozinho, né? O autocuidado é isso, é dar essa autonomia para ele. Ele ter essas ferramentas na mão, ele poder fazer essas técnicas simples no momento que ele precisar, no momento que ele conseguir encaixar ali naquele espacinho ali da rotina dura dele, mas poder ter esse momento mesmo para ele se cuidar, para ele se olhar e conseguir talvez acessar esses momentos, né, essas ilhas aí de um pouco mais de conforto e bem-estar.
Então, o autocuidado é extremamente importante, é uma ferramenta aí que precisa ser levada, né, a gente está falando aqui do contexto hospitalar, mas isso em qualquer lugar, né, mesmo nós que estamos em casa, saudáveis, muitas vezes também a gente se deixa levar aí pela rotina e acaba não abrindo um espaço para isso, né, então, a gente fala bastante sobre isso, quem fala da professora Elisa, né, Kozaza fala bastante de pegar a nossa agenda e marcar na agenda, né, colocar um horário com o seu nome, esse horário você vai se cuidar. A gente precisa priorizar esses espaços na nossa vida, né? Então, resgatar o nosso papel ativo, a nossa autonomia aí no muito que a gente pode fazer por nós mesmos. Eu acho que... Legal. Que legal, Fê. Eu gostei que você falou da gente inverter as palavras. Você sabe que eu gosto muito disso. E isso é uma forma indiana, pelo menos assim eu vi na Índia, especialmente as Upanishadas, elas fazem jogo com as palavras, eles jogam as palavras para que a gente reflita, porque as palavras vêm muito. A gente fala muito em wellness, fala muito em bem-estar, bem-estar. Mas o que é bem-estar? A gente repete tanto que a palavra fica um pouco desgastada, não é? Assim como eu falei do holístico. E depois você logo falou estar bem, não é? Estar bem. Para mim faz... Você tem que parar para pensar, estar bem. Então, o que a gente faz? Faz uma série de exercícios, faz uma série de disciplinas, uma série de práticas, e dentro dessas práticas, eu acho que uma coisa importante no autocuidado, leitura, ler aquelas as escrituras que te agradam, seja da sua religião, seja do seu sistema de filosofia ou de outro, se você aceita ler alguma coisa que venha de um outro sistema, e que façam com que você fique bem. Você acabou de ler, você se sente bem. Então, eu acho que bem-estar é isso, é você estar bem apesar do ambiente no qual você se encontra. Eu vejo muitos alunos dizendo assim, puxa, eu estava naquela reunião chata, eu não vi a hora de sair dali para vir fazer a minha aula de yoga e agora eu posso relaxar. E eu digo, mas seria muito legal que você conseguisse relaxar naquele ambiente. É muito mais difícil, claro, aquela reunião que às vezes você não vê a hora de acabar, porque as coisas estão fervilhando, mas eu já participei como professores de reuniões que, enfim, imagina executivos, quantas reuniões dessas eles não têm que passar, e aí você fica torcendo para acabar, mas por que talvez não criar a possibilidade, ou um mecanismo, ou uma ferramenta de não sofrer tanto naquela reunião, de poder relaxar um pouco naquela reunião, de tirar um pouco, não? Sair com uma certa distância e olhar aquilo um pouco mais de fora, e ver que a vida é muito maior do que isso, a vida é além disso, mas nós ficamos muito presos a estas coisas. E outra coisa que você falou, que eu achei bem legal, quando você está falando, eu estou anotando aqui, então estou escrevendo, eu É uma abaixo a boa cabeça. estratégia, na verdade. Não, é. Então, né? Mas eu queria mesmo ficar discordando de você, não estou conseguindo Pode ainda. discordar, Marcos, vamos Então, lá, mas vamos. eu gosto de mesa redonda assim, não concordo com o que você falou, eu acho isso, mas não está dando certo. Quem sabe, né? Daqui a pouco. Mas repetir uma sensação me faz lembrar a regularidade com que os antigos textos de yoga sugerem para que o praticante realmente se aprofunde nesse caminho do yoga. Eles dizem, pratique quando o sol nasce, quando o sol se põe, meio-dia e meia-noite. Por quê? Porque nós não estamos muito familiarizados com estas sensações. Uma sensação que eu estou dizendo de paz, de quietude, de ficar sentado e achar gostoso ficar sentado quieto. Eu não estou falando de sensações extraordinárias, porque eu não as tenho. Minhas práticas e minhas experiências são modestas nesse caminho, mas são verdadeiras. Então, sentar quieto, gostoso, conseguir acompanhar o ritmo respiratório por um tempo longo, sem esforço. A isso eu chamo, por exemplo, de meditação, mas é um estado mental que não é o nosso normal. No nosso normal, nós estamos sempre agitados, correndo, especialmente eu, uma pessoa ansiosa, querendo resolver todos os problemas, inclusive aqueles que ainda não apareceram ou não existem, né? Eu vou atrás de todos eles, tentando resolver com antecipação, assim defino o ansioso, aquele que resolve os problemas que não existem, né? E essa é a sensação do dia a dia, mas aquela sensação que de vez em quando acontece, às vezes não estamos familiarizados. E eu achei legal você falar, repetir uma sensação. Eu trabalhei várias vezes, especialmente quando estava na USP, a Rádio USP me chamava,
no final do ano, na época dos vestibulares, para dar algumas dicas para os vestibulandos. Eu dizia, você tem que mudar o estado mental quando aquele branco, né, que a gente deu branco na prova, né, aquele branco vai aparecer, ou quando a gente está debaixo de emoção tão forte que a gente não tem o nosso potencial de raciocínio no máximo, a gente está ali meio tolhido pelas nossas emoções, mas não adianta querer fazer isso na última hora. Então, você ali, afobado na prova, você tem lá, leu a primeira questão, não sabe nada, a segunda não sabe, a terceira não sabe, você começa a ficar nervoso, ali você vai fazer uma prática de yoga, uma prática meditativa, difícil, não vai acontecer nada. Então, repetir com uma certa regularidade para que a gente possa se familiarizar com esta sensação. Ou seja, praticar como prevenção. Autocuidado, eu acho que vai funcionar muito mais como prevenção do que realmente como reverter um processo patológico que já se instalou. Então, manter-se saudável, manter-se envolvido com estas possíveis sensações de harmonia, de paz, de calma, que esse tipo de prática nos traz, para que quando a gente precisar, a gente possa reverter isso. Eu me lembro uma vez, a gente trabalhou muito na antiga Fundação Casa, na antiga FEBEM, atual Fundação Casa, não é? Uma vez, numa aula, uma aula do Beto, que você conhece também, psicólogo, um aluno disse, sem saber que nós ouvíamos, nossa, cara, ele dizendo para o outro, tinha acabado a aula de yoga, que legal, nem parece que a gente está preso. Ele teve uma sensação de liberdade durante a prática que, às vezes, nós, do lado de fora, não temos. Ele diz, nem parece que a gente está preso, ele se sentiu livre. É muito legal, né, a gente poder saber que estas sensações podem acontecer mesmo que estejamos num lugar não tão adequado, não estamos num ashram, né? A gente se acha muito livre, mas a gente nem é tão livre assim também, porque temos nossos horários, temos nossos compromissos, e temos os compromissos orgânicos, a gente tem hora para dormir, tem hora de ir no banheiro, tem hora que tem que comer, então, por mais livre que a gente se ache, né, muito livre a gente não é, mas sentir-se livre, isso é uma coisa legal, sentir-se autônomo, faz parte do processo educativo. E só para terminar, e concluindo com aquilo que você disse, não? Bem-estar, não? E depois você usou a palavra estar bem com você mesmo. Eu gosto muito desta troca quando a gente diz fazer o que gosta e gostar do que faz, porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Eu tenho que fazer algumas coisas que, às vezes, não fui eu quem escolheu, não escolhi fazer aquilo, mas eu posso escolher gostar daquilo ou não. Então, uma vez aconteceu, eu ia fazer uma palestra numa empresa, e era um domingo de manhã, e estava chovendo, e estava frio, e era na Via Dutra. Era um laboratório, se não me engano chama Axê, alguma coisa assim. E eu peguei a Via Dutra, mas eu peguei não na marginal, eu peguei no meio. E logo eu estava chegando, falei, nossa, que legal, acordei cedo, todo mundo dormindo, fui lá cedinho. E aí eu falei, puxa, que bacana, estou chegando. Mas eu falei, mas como é que eu entro aqui? E eu estava na pista expressa. E aí, quando eu vi, não tinha jeito de entrar, fui até Guarulhos para fazer um retorno, quase voltei até a Marginal, e quando eu já estava xingando, falei, mas por que eu fui me meter nessa encrenca? Eu podia... Aí eu disse, puxa, mas eu posso pensar diferente, que legal. Eu vou fazer uma palestra, as pessoas estão me esperando, eu errei o caminho, não tem importância, eu vou acertar, depois acertei de novo. Ou seja, quem faz esta sintonia, quem coloca a nossa mente nesta sintonia, somos nós. E às vezes a gente coloca num canal, não, talvez um canal não muito saudável, eu chamo o canal como se fosse uma estação de rádio, não é? Em que só tem problemas, só tem competição, só tem enfim, raivas e estas coisas que vão nos magoando e machucando. Eu acredito muito na saúde através desse cuidado social, desse cuidado com as relações, desse cuidado com as emoções. O que você acha disso? Eu gosto muito dessa ênfase que você colocou no gostar do que faz, né? Acho que ressignificar isso é algo que a gente realmente consegue fazer, está no nosso alcance, né? Nem todas as circunstâncias podem ser mudadas. Então, isso de ressignificar, acho que aí é como uma chave mesmo.
E pegando outro gancho também do que você trouxe um pouquinho mais atrás, né, falando disso da gente criar familiaridade, né, isso me lembrou da palavra meditação, né, que quer dizer criar familiaridade. Então, quando a gente pensa em meditação, e trazendo ela também, porque é algo também que está bastante aí em alta, né, todo mundo fala de meditação, da importância da meditação, né, como uma ferramenta, um recurso até de autocuidado, e às vezes tem esses mitos, né, de que a meditação é algo que não é para mim, né, que é só para pessoas espiritualizadas, evoluídas, porque eu não consigo parar a mente, porque eu sou ansioso, né, e isso são, na verdade, mitos, né, que a gente escuta e mistura um pouco falar aí da meditação, mas ela nada mais é do que criar familiaridade, né, então com estados positivos da nossa mente, né, criar familiaridade com as qualidades que a gente tem e pode desenvolver. Então, acho que ter esses momentos para, quando a gente está bem, né, possivelmente, de preferência, poder praticá-las, né, poder repeti-las, como você falou, para quando a gente não está bem, a gente conseguir mais facilmente acessá-las, né? Então, a gente vai criando essa familiaridade, esse percurso, para cada vez mais isso surgir mais rápido, espontaneamente na nossa vida, né? Não só sentado na nossa prática, na nossa almofada, mas na vida, nas relações, numa discussão, num momento difícil, numa briga, como que eu vou reagir, né? Como que eu vou responder essa pessoa? Isso vai depender de todos esses caminhos que eu fui praticando, né, em outros momentos. Então, também trazendo um pouco isso da meditação, né, como uma ferramenta bem importante. Eu queria que você falasse um pouco, Fernanda, você como psicóloga, como é esta relação, psicóloga, professora de yoga e também praticante de meditação, esta relação de emoções com saúde. Existem emoções que podem ajudar, promover saúde, tem emoções que podem atrapalhar a nossa saúde. Cuidar da saúde é cuidar do nosso trato, do nosso contato, das nossas relações. Fala um pouquinho disso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu acho que é algo que também falta na nossa cultura, né? Essa educação emocional, né? Que poderia vir lá desde pequenininhos, né? A gente não aprende isso na escola, né? Eu também em casa, a gente não tem muita familiaridade, nem muito conhecimento, né? De qual emoção é o quê. E eu acredito que as emoções não são necessariamente negativas ou positivas em si, né? Mas depende da forma que a gente também consegue lidar com elas, né? Eu acho que precisa ter aí também esse caminho de autoobservação, de autoconhecimento, a gente entender quais que são nossos gatilhos, quais que são nossos históricos mentais, né? As coisas que a gente se baseia, nossos filtros, e ter conhecimento mesmo, né? Que situação que às vezes pode me levar a agir de uma certa maneira, e quando eu vou tendo mais percepção sobre isso, eu consigo ser menos reativo, né? Então, ter, de repente, uma emoção muito intensa, muito forte, e conseguir, né? Talvez não controlar, ela vem, mas conseguir lidar melhor com o pós-emoção, né? Como que eu vou dar continuidade a essa emoção? Como que vai ser, né? Quanto tempo vai durar esse estado mental dessa emoção? Quais vão ser minhas ações físicas, como que eu vou responder a uma pessoa que está perto de mim depois dessa emoção, né? Então, acho que aí, tendo conhecimento, tendo consciência desses estados, porque muitas vezes a gente não tem, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo. A gente não sabe muito se está triste, muitas vezes a gente não sabe nem se a gente está com alguma outra necessidade até mais básica. A gente está com fome e a gente reage mal a alguém, né? A gente briga com alguém que está perto. A gente está cansado e a gente reage com raiva. Então, essas coisas se misturam muito, eu acho, por falta mesmo dessa autoobservação, né? Dessa intimidade, dessa proximidade com nós mesmos e com como a gente funciona no dia a dia. Então, estar atento a isso, conhecer quais são esses processos, né? E tentar, aí, de alguma maneira, lidar melhor com isso que vem, né? Então, às vezes a gente não consegue bloquear uma emoção, mas a gente consegue pelo menos cuidar das nossas consequências e talvez perceber uma próxima vez, né, como deixar isso ser um pouco menor. Então, assim, o cuidado emocional é extremamente fundamental para a nossa saúde, né? A gente sabe que as emoções estão ligadas também ao nosso corpo, a toda a nossa parte física, né? Tem uma relação direta aí. Então,
faz parte também aí desse todo aí do autocuidado, a gente incluir esse cuidado emocional, sem dúvida, né? E a forma como a gente se relaciona com nós mesmos e com os outros, né? Tá aí permeando a nossa vida toda, todos os dias, né? Se a gente não tá com alguém, pelo menos a gente tá com nós mesmos, né? Então, cuidar dessas emoções é fundamental. Legal. Legal, Fê. Você falou uma coisa interessante, não é bloquear as emoções. A gente não consegue bloquear emoções. Eu não consigo bloquear e acho que não seria saudável. Eu me lembro ter lido uma vez um artigo de um médico, que eu já não me lembro o nome dele, faz muito tempo, e ele dizia, uma das definições de meditação é relaxamento de pensamentos e sentimentos. E aí ele explicava o que é relaxamento de pensamentos. Relaxamento de pensamento não é não pensar, porque se eu quiser bloquear pensamentos, eu vou criar um problema ainda maior, porque eu não vou conseguir. Se eu quiser represar água até um determinado ponto, eu consigo, mas depois essa água ou vai transbordar ou vai estourar a minha represa, alguma coisa vai acontecer. Eu não posso represar por muito tempo. E ele dizia, relaxamento de pensamentos, então é não se envolver e deixar que eles fluam. Porque quando eu pego o pensamento para mim e começo a desenvolver, fazendo aquela cadeia lógica de um pensamento para o outro, aquela sequência lógica de pensamentos, eles não estão relaxados, eu estou conduzindo. Então ele dizia, relaxamento de pensamento é deixar que flua. E o que é relaxamento de sentimentos? Também não é bloquear sentimentos, não é? Tampouco não é ficar exacerbando ou ficar provocando sentimentos, mas é tentar encarar. E ele dizia assim, imagine uma secretária que brigou com seu chefe, e ela brigou, e a briga foi feia, e eles discutiram, um falou coisas fortes para o outro falou para um, e ela aguentou firme. Quando ela sai do escritório, entra no carro, fecha a porta, o que ela faz? Chora, né? E é isto. Aí ela relaxou os sentimentos, né? Mas ela não queria chorar na frente do chefe, a discussão não ia bem, e a gente fica manipulando o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que falar. Então, relaxar estes sentimentos, de alguma forma, é percebê-los, não? Acho que a gente muitas vezes gruda, né? A gente acaba deixando eles fortes demais, a gente se cola neles e aí tudo que a gente vê vem através, né, dessa cor aí, desse filtro mesmo, desse sentimento. Acho que isso que é o maior problema, né? A gente colar neles e ter uma identificação com eles, né? Achei legal, achei uma coisa que eu vou discordar de você, que bom. Né? Oba! Mas pode ser que eu esteja bem errado. Você falou que a gente gruda no sentimento. A minha sensação é que eles grudam em mim, eu não consigo me desgrudar deles. Eles É, grudam, né? é E eu verdade. fico com aquela coisa, eu quero tirar da minha cabeça, aquilo não sai, não sai. É muito difícil. E aí você diz assim, bom, agora eu vou fazer meditação e eu vou conseguir me livrar disso. Não vai, né? Aí parece que é até pior, parece que aquilo fica ampliado, amplificado. É Eu, como verdade. professor de educação física, sinto muitas vezes mais eficiência nesses estados em quando tem alguma coisa que me perturba muito, às vezes no próprio exercício físico, às vezes na corrida, às vezes na caminhada, ou às vezes no esporte, eu consigo me livrar mais. E eu me lembro de um médico que trabalha com meditação, o Dr. Roberto Cardoso, você o conhece? Você conhece o Roberto Cardoso, né? Uhum. E ele diz uma coisa muito interessante: existe um degrau, não? Eu teria que subir nesse degrau. O que me prepara para a meditação? Então ele diz: as pessoas às vezes chegam do trabalho super estressados e vão sentar para meditar. Não funciona. Aí o que que faz? Uma vez um executivo disse: eu me sinto bem quando brinco com a minha neta. Então vai brincar com a sua netinha, brinca, brinca, depois você vai meditar. Ah, eu me sinto bem correndo. Então vai correr, correr. O outro, sei lá, ele faz cerâmica, o outro, não sei. Não, Sim. faça alguma coisa, a partir dali você vai tentar fazer a meditação. Enfim, relaxamento de pensamentos e sentimentos não é represar, não é bloquear, mas é encará-los e ver o que está acontecendo. E eu gostei quando você disse que a gente vai lidar com isto, não deixar de sentir isto. Uma vez, quando o Dalai Lama estava aqui no Brasil, perguntaram a ele: o senhor sente raiva? E foi uma criança de 9 anos que perguntou. E ele disse: claro que sinto. Sou humano, sinto raiva,
mas o que eu faço com esta raiva, quando eu a sinto, pertence à minha cultura, aquilo que eu tenho estudado e aquilo que eu acredito. Então, eu sinto isso, a partir dali, o que eu faço com isso? Uhum. Eu vou lá e vou esmurrar todo mundo? Ou eu vou repensar, eu vou ressignificar? O que eu vou fazer isso? Eu vou mentir, dizer, não, não, eu pratico yoga, eu não sinto raiva, Uhum. eu não estou com raiva daquela pessoa porque eu sombra disso, isso é o pior dos mundos, não é? E daqui a pouco a gente já está quase concluindo, não? Eu só queria dar um reforço naquilo que você falou, que eu gostei muito, e que eu troco, não, os termos qualidade de vida, a gente falou de bem-estar, com estar bem, gostar do que você faz, mesmo que você não esteja fazendo alguma coisa que você tenha escolhido fazer, goste daquilo. É muito melhor fazer gostando do que fazer contrariado, faz bem para a gente. E a vida com qualidade. Quem é que vai dar qualidade à nossa vida? Quem é que vai fazer da nossa vida uma vida que vale a pena? Quem é que vai dar sentido à nossa vida? Nós mesmos. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, mas com outro sentido. Então, Uhum. eu posso acordar de manhã e reclamar, porque agora está chovendo. Uma semana passada eu me esqueci que eu estava reclamando do calor e da seca. Essa cidade não chove nunca. E daqui a pouco eu vou reclamar que está, sei lá, frio, e daqui a pouco a gente vai estar sempre reclamando. Mas eu posso fazer o exercício de fazer o contrário. Que bom que está chovendo, que bom que acordei, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu vou fazer isso. Tantas coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente pode dizer, puxa, é uma boa experiência, vou fazer disso um desafio. E o que vai dar sentido à nossa vida? Uma das coisas que eu sinto que dá sentido, e um dos sentimentos que eu acho que a gente tem que desenvolver para manter o nosso estado positivo e de saúde, é gratidão, é agradecer. Agradecer porque já somos, agradecer porque nós já existimos, agradecer porque nós somos humanos e temos consciência das coisas. E eu tenho aquilo que a gente chama de decisões, às vezes a gente chama de livre-arbítrio, mas eu tenho essa possibilidade. O indiano chama de Sat Chit Ananda, a felicidade de saber que a gente já é, que a gente já existe, a gente já é. Estas práticas, acredito que a meditação também, não dentro do budismo, não sei exatamente como é, mas no yoga, elas não querem nos levar a lugar nenhum. Querem Uhum. fazer com que a gente viva no aqui e no agora, viver no presente. E o presente é sempre muito mais saudável e muito mais feliz do que o futuro que uma mente catastrófica pode planejar. Não vai dar certo. Esse negócio de pandemia não vai dar certo. Agora é a economia que vai para o buraco, e depois, aí, ano que vem vai ter eleição, vai ser pior aí, tudo vai estar ruim, está sempre tudo ruim. Mas você olha no presente, você diz, não está tão ruim. Não é? Você olha no presente, as projeções podem não ser boas. Quem faz projeção? A mente. Fica menos à mercê da mente e um pouco mais à mercê da nossa consciência. A consciência que percebe, a consciência que sente, a consciência que sabe que tudo é transitório, tudo é passageiro. A consciência que sente o privilégio de estarmos. Estamos aqui batendo um papo gostoso, legal, mas a gente tem que fazer isso com consciência. Sim. Não, eu tenho que estar presente aqui. Se eu estiver conversando com você, pensando assim, daqui a pouco eu vou dar aula, eu não planejei a aula, tem que. Aí ninguém vive direito assim, não é? Então eu deixaria, não já quase que pensando em finalizar, como uma das coisas a gente treinar regularmente para que a gente tenha dentro desse autocuidado muita saúde, porque falar de exercício físico, boa alimentação e sono, todo mundo sabe, mas desenvolver atitudes adequadas, Uhum. gratidão, agradecer, pensar menos em você e mais no outro. Quando está tudo ruim para você, pense: o que eu posso fazer para ajudar alguém? E não, quem vai ter que me ajudar? Eu sou um pobre coitado, nada acontece comigo. Eu me lembro de um paciente, nós trabalhamos juntos lá no hospital, e hoje eu estava lá, né, e me lembrei desse paciente de novo. E ele diz assim: eu vou sair para ajudar os outros. E ele saía do quarto dele para dizer assim: o que eu posso conversar com meu amigo aqui do Hum. lado, que está na mesma situação que eu, para levantar a moral dele? E ele fazia disso a história dele. E ele ia, e ele alegrava um, alegrava a enfermeira, alegrava o outro. Enfim, o que a gente pode fazer para ajudar o outro? É uma das coisas que eu acho que são legais.
para a gente Uhum. cuidar da saúde. Diga, Fê. Eu não queria falar nada, porque você tem o dom do gran finale aí, né, que eu vou estragar, porque já foi uma mensagem, assim, que não queria falar mais nada. Não, fala assim. Mas não, mas só linkando isso com o autocuidado, de novo, mesmo o autocuidado, às vezes a gente pode pensar que é algo egoísta, né? Tudo que vem com essas palavras auto é como se fosse proibido, né? Como assim? Mas a gente também pode ressignificar, né? Quando eu estou fazendo algo por mim, eu também estou fazendo pelos outros. Se eu estou bem, eu vou estar bem para ajudar os outros, eu vou trabalhar Uhum, melhor, eu vou me relacionar uhum, melhor, eu vou poder oferecer meu melhor, minha energia, o que eu sei, se eu estou bem, né? Então também trazer esse aspecto altruísta, digamos assim, do próprio autocuidado, né? A gente não uhum, faz só para se sentir melhor ou porque é gostoso, né? Mas a gente precisa estar bem para ser de benefício para o mundo também. Então é importante desmistificar, né, essas palavras também do alto, que às vezes geram essa sensação de que é egoísta ou que é separado, mas é tudo junto, né? A gente está fazendo pelos outros, a gente também está fazendo por nós, a gente tem benefício com isso. E quando a gente está fazendo por nós, a gente tem que pensar que isso, de alguma forma, vai afetar positivamente o outro, né? Mas eu queria que você finalizasse de novo com alguma com as palavras não, bonitas que você tem não, o não, dom de Fê, trazer não, para. Fê. Você levantou a bola, você levantou todas as bolas. E isso Imagina. você que falou agora, eu acho que não tem melhor forma de finalizar do que esta. Aquilo que dizia o Gandhi: seja você a transformação que você quer ver no mundo. A gente quer ver o mundo transformado, quer ver o mundo melhor. E li uma vez, num livro de Swami Vivekananda, ele dizendo assim: é uma ilusão do humano achar que vai chegar uma era em que tudo é pacífico, a Uhum. era de Aquários, a partir Uhum. do ano 2000, ou seja lá quando, tudo vai ficar, não vai ficar nunca, porque o mundo é uma escola e a única possibilidade de transformação que a gente vê nessas disciplinas do Oriente é a transformação de si mesmo. Você se transforma. Já Exatamente. foi a época em que a gente ficava brigando e reclamando para o outro se transformar. É. Já foi a época em que a gente recolhia só o nosso lixinho da praia. Hoje eu tenho que recolher o do outro também. E se ele não se inspirar na minha ação e quiser recolher o dele, não tem importância. Eu recolho o meu e recolho Uhum. o dele, porque senão nós todos vamos nos atolar. Mas eu quero modificar a ele. Você Hum. não vai modificar. Ele se modifica, talvez, pelo exemplo da sua ação. Sim. Então, você levantou essa bola, seja você a transformação que a gente quer ver no mundo. Eu achei muito legal essa ideia, autocuidado. Autocuidado, sim, não, mas é para cuidar de todo mundo. Uhum. Estar bem para cuidar do outro também. E quando eu cuido do outro, eu cuido de mim. Legal, Fê, uma alegria bater um papo com você, muito Um gostoso. prazer. Prazer é meu. Prazer Obrigado, enorme. obrigado. Agradeço. Obrigada. Namastê. Namastê. Obrigada.